Dando sequência à nossa série sobre liderança de grupos pequenos, o nosso tema de hoje é desqualificados. E a verdade é que igreja é a única sociedade em que para você ser aceito você precisa estar desqualificado. Quando você identifica que tem um problema, que é o pecado no seu coração e que só Cristo pode resolvê-lo. Assim, nós nos unimos como igreja, limitados através das nossas lutas. Pensando nisso, o grupo pequeno é o palco onde nós mais vemos a transparência do coração das pessoas, onde nos expomos, onde conhecemos os outros e vemos as limitações de cada tipo de pessoa diferente. Por isso, acompanhe comigo o que Paulo diz sobre esses diversos tipos de pessoas. Leia comigo então o que diz em 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 15. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Paulo classifica nesse texto basicamente 5 grupos de pessoas e como nosso tratamento para com cada uma delas deve ser diferente. Começamos então pelo grupo dos insubmissos ou ociosos, como diz o texto. Talvez a frase que marca eles é não concordo. Se fosse uma corrida, uma maratona, provavelmente essas pessoas seriam a plateia julgando os competidores se estão correndo bem ou não. Dentre a característica dessas pessoas, podemos destacar de que geralmente são do contra, ou por apatia ou por rebeldia, por não concordarem com o que está sendo proposto. Da mesma maneira, são muitas vezes críticas, embora não façam nada para que aquela situação mude. Críticas, mas não se envolvem. A verdade é que para essas pessoas nós precisamos, e o tratamento é admoestá-las. Admoestar significa trazer a razão, tendo em vista as consequências que elas estão sofrendo. A verdade é que existe uma grande diferença entre você estar na igreja e você ser igreja. Você simplesmente assistir a algo que está sendo proposto e você participar. Quando nós participamos, vemos o reino de Deus em ação. Nós nos sentimos preenchidos. Que você, em amor, possa capacitá-las e possa fazê-las entender que o envolvimento delas é essencial para o grupo e para a igreja. O segundo grupo de pessoas que Paulo aborda são os desanimados ou ansiosos. Talvez a frase que os descreva seja: nós nunca fizemos isso antes, vai dar errado. No exemplo da corrida que estamos dando, enquanto todos correm, eles provavelmente seriam aqueles que estão caminhando, com medo de tropeçarem. Dentre as suas características, podemos destacar que evitam mudanças e riscos e muitas vezes se veem desanimados e tristes pelo que está acontecendo ao seu redor. O tratamento para esse grupo de pessoas é incentivar. Incentivamos quando caminhamos do lado, incentivamos quando estamos juntos, quando emprestamos a fé para essa pessoa, que através desses novos relacionamentos amplia sua visão do que Deus pode fazer em sua própria vida quando ela permitir. O terceiro grupo de pessoas que Paulo aborda são os fracos. Em uma frase o que eu descreveria seria: eu sou assim, não consigo mudar. No exemplo da nossa corrida, seriam aqueles que estão tentando correr, mas tropeçam e caem muitas vezes, porque ao invés de olhar para frente, olham para trás, para o seu passado e para o que já aconteceu. Dentre as características desse grupo de pessoas, podemos classificar basicamente duas. O primeiro, os fracos espiritualmente, aqueles hipersensíveis ao pecado, que qualquer coisa já pode ser condenável, qualquer coisa já é uma linha perigosa para eles. O segundo grupo são os fracos moralmente. Esses fracos são aqueles que repetidamente caem nos mesmos pecados e mesmas lutas. Se arrependem, mas caem de novo. Talvez seja algo promíscuo, algo com a moralidade, talvez seja bebida, dentre tantas outras coisas. Como forma de tratamento, precisamos auxiliar essas pessoas. De que maneira? Gálatas 6, 1 e 2, levando os fardos uns dos outros. Eles não conseguem levar esse fardo sozinho, por isso precisam da sua ajuda, de uma ligação, de uma mensagem, de um encontro, um contato de alguma maneira. De forma que a sua paciência mostre a graça de Deus através da vida dessa pessoa e com o tempo ela possa vencer suas limitações. O quarto grupo de pessoas são os enfadonhos. É onde Paulo diz: tende paciência para com todos. A frase talvez que os descreva é: amanhã eu não posso.
Em uma corrida, no exemplo, provavelmente seriam aqueles que estão correndo em círculos. Às vezes parece que vão para frente, mas logo vão para trás. Dentre a característica dessas pessoas, talvez um acompanhamento são aquelas que parecem que têm um grande crescimento espiritual e logo voltam para a estaca zero. Andam em círculos. Muitas vezes são facilmente distraídas. Qualquer outra atividade melhor que o grupo é o que elas farão naquele dia. Para elas, o que Paulo diz é que precisamos ter paciência. Paciência de ser compassivos, de ser longânimos. O Jesus foi muitas vezes paciente com seus discípulos. Em tantas vezes que eles não entendiam o que Jesus estava dizendo, foram desobedientes, se afastavam, mas a cruz transformou a vida daqueles homens. Que você e eu possamos ser pacientes, para que através da cruz, da palavra de Deus, no momento certo, essas pessoas sejam transformadas. O último grupo de pessoas que Paulo reserva todo o versículo 15 são os iníquos. Talvez a frase que os descreva é: não se meta na minha vida. Na corrida, no exemplo, são aquelas pessoas que, enquanto todos estão correndo para frente, estão correndo para trás e estão tentando levar algumas pessoas juntos, se possível. Dentre as características dessas pessoas, são aquelas que cometem pecado para com outras pessoas, seja fofoca, seja o roubo, seja intrigas. São coisas realmente pesadas a nível de igreja. Segunda característica são aquelas que levam os imaturos a pecar. Nós vemos em Mateus 18, 6 a 7, como Deus condena essas atitudes. Por isso, precisamos ter uma ação com elas. O tratamento, então, para essas pessoas pode ser destacado em duas formas. O primeiro, o amor. A própria Bíblia nos encoraja a amarmos os nossos inimigos. Mateus 5, 43 a 45. Mas também, junto com o amor, a disciplina. A disciplina é a prova amorosa de um pai instruindo seu filho na verdade. Por isso, a disciplina é indispensável dentro do nosso ambiente de igreja. É muito provável que você identifique algumas pessoas que se classificam nesse grupo que Paulo selecionou. E por isso, precisamos aprender a tratar com cada uma delas, em amor e com graça. A verdade é que nós também somos limitados. Confesso para vocês que eu sou do grupo dos ansiosos, perdido nas minhas preocupações, com medo de mudanças, e eu preciso de pessoas próximas a mim, que me incentivem, nesse sentido, emprestem a fé. Por isso, se Deus nos confiou pessoas para participarem dos nossos grupos pequenos, que possamos ser excelentes no tratamento para com elas. Que Deus te abençoe. Até mais.